Quando ataca mulheres, ataca o Brasil. Quando ataca mulheres, ataca a democracia. A democracia é feminina e acabamos de sair do Conselho de Ética, onde foi instaurada a representação contra 6 parlamentares. 6 parlamentares que muito me orgulha de ter a coragem, junto com outros parlamentares aqui também, que estão solidarizando, porque no dia da votação do mérito, do 490, que tenta acelerar, antecipar a tese do marco temporal, que é retrocesso ao direito dos povos indígenas, por manifestar nesse plenário. Hoje, o que nós ouvimos foi a reprodução da violência, de um Congresso que é machista, de um Congresso que é colonial, falando, repetindo em alto bom tom, que nós não somos racionais, dizendo ainda que não somos civilizada. Não civilizada é o machismo que continua representando essa violência. Dizer que nós viemos aqui porque parlamentar é o direito de falar. Nós não iremos nos silenciar, porque isso é o que eles têm coragem de fazer no Congresso, que está sendo televisionado. Agora imagina o que eles têm coragem de fazer no território com os povos indígenas, com as mulheres indígenas. O Brasil que nasce do estrupo das mulheres indígenas, das mulheres negras, são 91 parlamentares. Em 91 anos se completa também o direito de votar. Nós estamos aqui porque não é somente feminicídio que mata o corpo das mulheres, é o mulhericídio que tenta cercear nossas vozes. Nós estamos aqui, nós não viemos para fazer baderna, nós não viemos para quebrar o Congresso Nacional como no dia 8 de janeiro, mas nós viemos para quebrar o machismo, para quebrar o racismo que tenta impedir que nós seguimos falando. Genocídio é genocídio legislado, porque quem não acompanhou o julgamento, a retomada do julgamento da tese no marco temporal, nesse último dia 7 de junho, porque ali estava dizendo, quem escutou em alto bem tom, foi 244 lideranças indígenas do povo Laclanô-Xoclém, crianças que eram levantadas para cima, espetadas a punhal. Se isso não é genocídio, o que é? Se isso não é genocídio legislado, quando o Congresso autoriza a acelerar exatamente a criminalização nos territórios indígenas, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, as mulheres indígenas. Fui a 3ª parlamentar mais eleita do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui porque não iremos nos silenciar, porque se tentar podar as nossas vozes, brotarão mais mulheres ainda, porque nós viemos para reflorestar, para ressignificar e para mulherizar a política. Nós não iremos nos silenciar diante daqueles que tentam caçar a nossa palavra. É escandaloso a rapidez e a forma vergonhosa como essa representação do PL tramitou na Câmara dos Deputados. Enquanto desde o dia 2 de fevereiro está em qualquer gaveta da mesa do presidente Arthur Lira o pedido de cassação de deputados que claramente fizeram apologia e participaram, direta ou indiretamente, do atentado golpista, que infelizmente nós vimos no Brasil no dia 8 de janeiro, enquanto esse processo segue parado em 142 dias na mesa diretora, esse projeto, esse processo, essa representação claramente machista, misógina do PL, foi colocada de forma ilegal, representando coletivamente 6 deputadas, deputada Célia Chacriabá, que já falou, eu, Fernanda Melchiona, deputada federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL, deputada Sâmia Bonfim, deputada federal por São Paulo, deputada Érica Cocai, deputada federal pelo Distrito Federal, deputada Talíria Petroni, deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, deputada Juliana Cardoso, também deputada do PT e de São Paulo. Ele tramitou rápido, chegou lá, encaminhado pela mesa diretora, um processo que não poderia sequer ser aceito contra 6 parlamentares, nunca aconteceu no Conselho de Ética. Um processo coletivo, porque isso é antirregimental. Não contentes, vendo que não ia prosperar porque era um processo absolutamente eivado de erros formais, além do machismo, da misoginia, do ódio aos povos originários, da tentativa de perseguição, da tentativa de cerceamento político, o PL fez novas representações contra cada uma de nós e em menos de 4 horas o presidente Arthur Lira despachou.
Infelizmente, hoje de manhã, foi aceito pelo Conselho de Ética e foi dado sequência a esse processo, a esses processos, que, embora sejam individualizados nos nomes, serão coletivos na defesa. Serão coletivos na defesa porque nós não estamos à toa defendendo o direito das mulheres de lutar, das mulheres votar e serem votadas para representar os interesses da ampla maioria das mulheres e dos trabalhadores no Brasil. Porque nós não aceitaremos o autoritarismo do partido daquele que fomentou os atos golpistas e sistematicamente ataca as liberdades democráticas. Porque nós não aceitaremos o discurso de caça às bruxas que nós ouvimos por parte de deputados que usaram o Conselho de Ética para reproduzir machismo, misoginia e a tentativa de nos calar. Mas nós vamos lutar aqui dentro, é claro, mas sabemos que a luta lá fora é mais importante. Sabemos que a solidariedade lá fora é mais importante. Sabemos que a resistência lá fora é mais importante para que não prospere nenhuma tentativa no sentido de nos cercear e de nos perseguir. Nós estamos com um abaixo-assinado que já coletou milhares, mais de 150 mil, aliás, 170 mil assinaturas em pouquíssimos dias. E nós seguiremos essa coleta, seguiremos a resistência, seguiremos enfrentando o marco temporal que agora está no Senado, um projeto ilegal, inconstitucional, que não deveria ter tramitado, e seguiremos defendendo nessa luta no Supremo Tribunal Federal junto com os povos indígenas. Estamos aqui também com representantes de outros partidos, com a líder Jandira Fegali, com o Gervásio Maia, que está representando o PSB, com a presidente do PT, Gleisi, com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, com a Duda, do PDT, e uma série de deputadas, além da Luciene, da Reginete, que eu estou vendo aqui, a deputada Lídice da Mata, do PSB, e acho que a gente vai revezando as deputadas representadas pelas lideranças partidárias, porque essa luta é coletiva, autoritarismo jamais, machismo não, e se eles queriam nos intimidar, saibam que vão nos dar mais combustível para seguir a luta com mais força e mais resistência. Bem, gente, lamentavelmente, nós estamos diante de duas questões. Diante de uma expressão enorme de violência política de gênero, mas também de um autoritarismo que não é compatível com o papel do parlamento, que é garantir as liberdades democráticas. Digo autoritarismo porque um processo que deveria chegar no Conselho de Ética de um deputado que cometeu transfobia ficou 76 dias parados na mesa diretora e o presidente Arthur Lira não encaminhou para ser julgado só agora recentemente. Autoritarismo incompatível com liberdades democráticas porque aqueles que estimularam a destruição da Praça dos Três Poderes estão até agora sem nenhum inquérito no Conselho de Ética e, por enquanto, não há futuro de responsabilização. Veja, é lamentável. Ao mesmo tempo, rapidamente, e por que violência política de gênero? Um processo contra 6 deputadas eleitas representativas chegou no Conselho de Ética. Eu voltei de licença maternidade há 2, 3 semanas e tem 2 processos no Conselho de Ética contra o meu mandato. Um por dizer que Ricardo Salles é acusado de uma série de crimes ambientais e outro que me soma essas deputadas. O que significa isso? Significa que o parlamento brasileiro está, lamentavelmente, infringindo a própria legislação de violência política de gênero aqui aprovada. Então, o que nós pedimos aqui é não só uma mobilização da imprensa, uma mobilização da sociedade civil para a manutenção dos nossos mandatos, mas para que o olhar das pessoas também fique atento para qual é a voz que querem calar. Por que esses processos estão em curso lá? Querem calar as vozes que denunciam que o marco temporal vai atacar de morte os povos indígenas isolados. Querem calar as vozes que afirmam que o marco temporal vai, lamentavelmente, impedir demarcação de terras indígenas num Brasil que nunca resolveu a questão da terra, num Brasil que quem pisou aqui primeiro foram os povos indígenas. Então, esperamos que a sociedade civil siga mobilizada para fazer valer o papel do Conselho de Ética, que é garantir a democracia dessa casa e garantir o nosso direito a falar. Fomos eleitos para falar, e falar sim, denunciar os abusos, o autoritarismo e as violações aos povos que acontecem dentro do parlamento brasileiro. Obrigada.
Boa tarde a todas e todos, todes. É verdade que todos os dias nós passamos por diferentes formas de violência política de gênero aqui no Congresso Nacional. Mas essa representação no Conselho de Ética, ela tem uma gravidade especial, porque é a primeira vez em que 6 mulheres são representadas ao mesmo tempo, algo que é flagrantemente irregular, de acordo com o que diz o nosso regimento, mas ainda assim foi aceito pela mesa diretora, que depois voltou atrás, porque percebeu a gravidade da irregularidade, que socialmente pegaria muito mal fazer algo como isso. Mas ainda assim manteve individualmente, no dia seguinte, a representação contra 6 deputadas. E em tempo recorde. Foram 4 horas entre o protocolo na mesa diretora e a escolha, aliás, e o sorteio dos relatores, ali no Conselho de Ética. Por isso, sim, violência política de gênero, porque todos os dias nós somos xingadas, ofendidas, ameaçadas, inclusive de morte. E nunca houve nenhuma punição contra nenhum parlamentar que fez isso, ou contra as pessoas que eles estimulam através da tribuna e nas redes sociais. Agora, quando parlamentares se levantam contra a aprovação do marco temporal e caracterizam como genocídio e como assassinato, consideram uma grande ofensa. Por que seria ofensa? Se a não demarcação de terras indígenas coloca em risco a vida e a sobrevivência dos povos indígenas do nosso país. Se os tribunais internacionais consideram prática de genocídio os ataques aos povos originários do nosso país. Sim, é genocídio e por mais que tentem nos intimidar e que tentem nos calar, nós vamos repetir. É genocídio que fazem contra os povos indígenas no nosso país. A aprovação do marco temporal na Câmara de Deputados, que agora segue no Senado, é um absurdo e precisa ser barrada, porque são os povos indígenas e o meio ambiente que estão em risco nesse momento. E aqui quero destacar o papel do presidente, do Arthur Lira, nesse ataque que está sendo feito contra as mulheres parlamentares. Porque ele já deu diversas declarações na imprensa, diversas declarações no plenário, de que vai fazer punição para os dois lados, colocando um sinal de igual entre aqueles que são do partido do ex-presidente da República, que ficou 4 anos sentado no governo brasileiro, atacando a população, sendo genocida na pandemia e utilizando o machismo como método permanente de ataque à imprensa, e de ataque às parlamentares, de ataque a todas as mulheres brasileiras, colocando um sinal de igual entre aquelas que reagem à violência e entre aqueles que praticam a violência. E que até agora fingiu que não leu nenhuma representação contra aqueles que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E que já disse na imprensa que vai ter punição prévia dos dois lados. Ora, nem se analisou nenhum dos casos. Não tem uma análise individual, mas já tem uma punição prévia. Qual vai ser o critério? Gosta mais ou gosta menos da parlamentar? Brigou mais ou brigou menos com a parlamentar? A parlamentar denunciou mais ou denunciou menos o escândalo de orçamento secreto nos últimos anos? Qual vai ser o critério adotado? É por isso que, por mais que tentem nos intimidar, me desculpem, não vão nos calar, é muito difícil ser eleita. Mas depois que a gente é eleita, é difícil demais fazer calar a nossa voz, porque a representação que nós estamos fazendo aqui não é só nossa. É de milhares, de milhões, provavelmente, somados os nossos votos de mulheres do povo brasileiro. Obrigada. Eu não consigo compreender que uma casa legislativa que tem que pensar nos direitos da população, que tem que resguardar pelas leis os direitos dos nossos povos, consegue, em menos de 10 dias, colocar um projeto como o marco temporal que assassina os nossos povos nos seus territórios. É inadmissível que nós, que somos mulheres, que entendemos e estamos vendo o sangue que escorre do nosso povo todos os dias, mas ao mesmo tempo fazendo a defesa não só do meu povo indígena, mas a defesa de toda a sociedade, para que ela não morra, como morreu muito dos nossos povos indígenas, em especial aqueles que vocês acompanharam, que é os povos Yanomamis. Então, dali se veio a indignação de dizer para o mundo que assassinos são aqueles que colocam as canetas para que os tratores passem em cima do nosso povo. Portanto, nós não vamos nos calar. Vocês não vão nos intimidar.
E nós, todas que estamos aqui, que estamos agora na Comissão de Ética. Mas são tantas outras que, se continuar essa forma absurda de colocar na Comissão de Ética, mais das 90 parlamentares mulheres e aquelas que fazem a defesa da vida vão estar semanalmente nessa comissão. Portanto, eu ecoo aqui a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos ajude a denunciar, que nos ajudem a defender o mandato, que não é um mandato pensado no nosso umbigo, mas é um mandato pensado na defesa da vida e da vida das mulheres. Não nos calarão.